já deixe seu like, se inscreva no canal, porque esse vídeo hoje está bombando. Eu quero falar sobre cinco coisas relacionadas aos demônios. Gente, eu não estou aqui para falar só do diabo. Eu estou terminando os vídeos para que eu possa passar para você tudo aquilo para que vocês mesmos tenham autoridade sobre o mal. Eu não estou aqui só para falar de diabo, demônios, né, Exus, não. Eu estou falando de como vocês, cristãos, ou até mesmo mundano, ímpio, incrédulo, ateu, venha ter o conhecimento da vida espiritual para que vocês não caiam na artimanha de Satanás. Eu sei que muitos têm me seguido, muitos têm acompanhado os meus vídeos que eu venho postando sobre Minuto com Deus e vim sempre falando, salientando coisas e sinais que o diabo ele tem, né, mostrado a várias pessoas que o seguem. E muitas dessas pessoas estão cegas espiritualmente, precisando de ajuda, e esses vídeos que eu estou fazendo aqui é uma autoajuda a todos vocês. Então eu quero mostrar 5 coisas aqui relacionadas ao demonismo, de como ele se manifesta. A primeira dela, 5 não, vou falar 6. A primeira dela é uma pergunta que muitos crentes fazem. O demônio tem poder? É para atuar tanto assim, né? Na vida de pessoas. A segunda é as adivinhações. A segunda dela é as adivinhações. Como é que ele sabe tanto sobre nós? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a câmera. Como é que eles sabem tanto assim de nós? Como é que eles podem falar tantas coisas que relacionadas à nossa vida? Então eu vou explicar sobre isso. E vocês que estão nos acompanhando aí, fique firme nos vídeos. Não perca esses vídeos que eu estou fazendo, um Minuto com Deus, que vai ser muito, muito, muito bom. Sobre os sinais. Há demônios que apresentam sinais, né? Supostamente provém de espírito de pessoas falecidas. Elas sempre falam que são pessoas falecidas, pessoas que já morreram, e adivinham coisas, dão sinais, porque tem demônios que perpetuam no laço familiar de pessoas. Outra coisa é a cura espiritual. Como é que acontece essas curas espirituais? Vou explicar tudo aqui para vocês. A quinta dela é a força dos demônios contra o poder dos cristãos. Será que ele tem força suficiente para o poder do cristão, derrotar o poder do cristão? Será? Então vou tirar essa dúvida com você. E o sexto aqui é o último, chamado o livre-arbítrio. Eu vou passar tudo isso para você, passo a passo, e espero que vocês venham dar o like, gente. Diga que se vocês gostaram, deixe seus comentários aí que eu vou responder a todos. Certa ocasião, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que todo o poder lhe havia sido dado no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, então não resta nenhum poder para mais ninguém. Temos visto com os nossos próprios olhos que os demônios têm feito na vida de pessoas através daquelas que lhe dedicam fervor e obediência. Conhecemos casos nos quais os demônios arrasam famílias inteiras, né? Como eu estava dizendo, estávamos fazendo campanha. Eu estava fazendo campanha, eu com minha pastora, minha esposa e a filha da pastora estavam fazendo campanha. E lá o diabo estava devastando a família. O diabo estava devastando, mas ele não precisou manifestar ninguém. Eram pessoas cristãs, conhecedoras da palavra, mas o diabo ele tem força de influenciar. Tá bom? Ele tem uma força, há uma influência. Eu vou explicar sobre isso no próximo. O poder, agora eu quero falar sobre o poder. Né? Ainda que o arqui-inimigo de nossa vida manifeste uma grande força, mesmo assim ele não tem poder. Há uma grande diferença entre, vou explicar aqui para vocês, há uma grande diferença entre força e poder. Vou explicar. A força é imposta, é fruto da impetuosidade, é a ação.
dinamismo. O poder, né, é autoridade, domínio, mando, entendeu? Pode se resistir à força, mas não ao poder. Os demônios têm certa força e com ela querem ter poder. Mas, né, aqueles a quem foi dado o verdadeiro poder espiritual, que é de Deus, através do Espírito Santo, eles não podem resistir. Para os seus seguidores, os demônios se apresentam como se fossem fortes e poderosos. Eles se manifestam dessa forma. Mas para quem conhece verdadeiramente a Deus e o seu poder, né, o poder de Deus, os demônios têm de se submeter, não tem para onde correr. Vou falar sobre agora o segundo, que é a adivinhação. Os demônios conhecem na vida de uma pessoa, eles conhecem diversas áreas da sua vida, da minha vida, da vida de várias pessoas. Se essa tivesse direta ou indireta, ligada a eles ou não, tivesse sido levada à igreja e lavada com o sangue do Senhor Jesus, ele não teria poder. Ele não teria como tocar nessa pessoa. Quando alguém se predispõe a consultar os mortos, é porque já possui um morto em seu corpo, um demônio. Quando ela vai na intenção, preste atenção, quando ela vai na intenção de ir consultar somente em eu tenho total certeza e convicção do que eu estou falando. Quando ela só vai consultar uma mesa branca, de centro espírita, de mesa branca, vai consultar buzo, cartas, tarô, ela já tem um morto no seu corpo. Este espírito, no caso, o morto, vem acompanhando a pessoa já por algum tempo. E um dia, a encaminhada a alguém, de preferência a um centro espírita, para saber alguma coisa sobre a sua vida, toma conselhos, etc., tomar indicações, banhos. Nesse caso, o demônio que tem acompanhado, aí sim, ele se manifesta no médium, não na pessoa que pediu a consulta. E por intermédio dele, fala muitas verdades a respeito da vida daquela pessoa, que fica espantada, fica maravilhada, passando a acreditar que aquele espírito é de luz, tem poder e é evoluído. Nada a ver. O demônio ele acompanha 24 horas a vida daquela pessoa, então ele nunca vai manifestar, porque se fosse para ele manifestar, ele já tinha manifestado. Então ele manifesta no médium, né? Ele na intenção da pessoa, aquele demônio ele é um ente querido, um ente morto, uma pessoa, né, que ele veio dos mortos e encarnou no médium. A pessoa, olha, é fato, você tem que conhecer. E desconhece que aquele espírito, né, mentiroso, enganador, estava no seu próprio corpo. E para ele voltar, ele sempre vai voltar depois da consulta. A consulta acabou, ele sai do corpo do médium e volta a ficar, né, de redor da pessoa para ter mais conhecimento. Existem casos em que os demônios procuram adivinhar o futuro, pensa aí, e arriscam prognóstico para a vida do consulente. Às vezes acerta, mas isso não quer dizer que seja poderoso ou tenha essas faculdades. Na lei da probabilidade, né, eles têm, na maioria da situação ou do caso, 50% de chance para acertar nas coisas mais íntimas da pessoa. O grande caso é que, segundo a Bíblia, aquilo que vem de Deus nunca pode falhar. Então, se é 50% de probabilidade, esse demônio tem 50% de erro e 50% de acerto. Se for de Deus, não falha, é 100%. Uma profecia inspirada pelo Espírito Santo não falha no seu cumprimento, se
Deus mandou dizer que algo vai acontecer, se for de Deus, não falha. O verdadeiro profeta é aquele que nunca erra. Ele fala de Deus e não há condições para erro. Os demônios erram sempre. A propósito, há condições para erro, né? Quando é o consulente para os demônios, há proporção de erro. Os demônios erram sempre, entendeu? O demônio erra sempre. A proporção de acertos nos seus prognósticos é bem pequena, abaixo de 50%. Veja, meu amigo, até mesmo nos casos de endemoniados célebres, tais quais Nostradamus, Franz, Anthony Mermes e outros, como eram nas suas predições. Quem não já viu, né, prodígios, né, ou prognósticos de Nostradamus dizendo que a Terra ia acabar tal ano, o mundo ia se acabar em tal data, em 2000 e tanto? Quem nunca viu isso? Que o cometa ia cair, que ia ter terremoto, que não sei o quê. Tudo prognóstico abaixo de 50%. Às vezes há uma variante em que um cientista, um cosmonauta, disse que um cometa, né, passou próximo à Terra e aí a data coincide com a de Nostradamus, de Friends, né, Arthur Mendes, que prognosticou que ia acontecer naquela data. Vamos falar agora do terceiro, os sinais. Há demônios que apresentam sinais para supostamente provarem que são espíritos de pessoas falecidas. Vamos supor, por exemplo, que um pintor famoso seja carregado de espíritos demoníacos. Um dia o pintor falece. Aqueles espíritos que estavam nele saem do corpo, pois não presta mais para nada aquele corpo ali. E procuram imediatamente entrar em alguém, de preferência de seu familiar, de seus parentes mais próximos. Aí dessa forma se manifesta e apresenta sinais que os identificarão como se fosse o espírito daquele homem. Entendeu? Os demônios que estavam no pintor fazem aquela pessoa pintar de maneira idêntica ao falecido. E isso traz para os assistentes uma boa dose de credulidade, pois as pessoas que está manifestada com aquele espírito nada entende de pintura. Vocês estão entendendo o foco da conversa? E aí que fazem, né, de trouxa, os demônios fazem de trouxa muitas pessoas, levando-os a acreditar em diversas práticas do espiritismo, se aprofundando sempre em busca de mais e mais conhecimento, até o envolvimento total em um caminho sem fim e sem retorno. Vamos falar agora da quarta, que é as curas espirituais. Eu não quero demorar nesse vídeo muito não. Os demônios fazem de tudo para atrair e envolver o maior número de possível de pessoas na sua ânsia satânica, anunciam que podem curar, resolver problemas, atrair prosperidade, libertar de algo ou alguém, né, realizar sonhos e etc. A grande verdade a respeito das supostas curas e operações invisíveis feitas nos espíritos é a seguinte. Vou explicar aqui. Para atrair uma pessoa, o demônio entra nela, que por não ter o revestimento cristão suficiente fica vulnerável. E uma doença ou outra coisa parecida faz com que o demônio entre e atraia aquela pessoa. Eu espero que vocês estejam entendendo, né, como o demônio ele entrou no corpo do pintor e ali ele faz suposta pintura parecida com a do pintor, né? E assim, quando o demônio ele quer atrair uma pessoa, ele entra naquela pessoa, por não ter revestimento cristão, né, o revestimento do Espírito Santo suficiente, a pessoa fica vulnerável a qualquer doença. A dor de cabeça, a trombose, vamos dizer assim, problema nos pulmões. Aí conversa vai, conversa vem, acaba levando essa pessoa para um centro espírita, ou 1,
terreiro, porque vão dizer ali que é cura espiritual, mas estão levando a pessoa para o lugar errado. O demônio que está causando a doença se manifesta no médium que vai fazer a suposta cura ou a operação, ou então entrar em um acordo com o demônio que está no médium. Assim se afasta e, mediante esse acordo, deixa a pessoa curada ou melhor. Gente, eu conheço como é isso. Às vezes a ferida, a doença é causada pelo demônio. Eu expliquei aqui no vídeo anterior sobre que um demônio ele pode entrar no corpo de um vírus, de uma bactéria, de um estafilococcus. Ele pode entrar. Demônio não tem tamanho nem forma. Eu expliquei que naquele corpo daquele vírus ou aquela bactéria, quando o medicamento abate o corpo, quando a pessoa vai no médico e toma aquele medicamento e aquele medicamento consegue matar o corpo daquela bactéria, aquele vírus, o corpo morre e o espírito deixa. O espírito deixa aquele estafilococcus, aquela bactéria, aquele vírus, né? Ele deixa. Então a ferida é cicatrizada. Por quê? Porque o demônio deixou aquele corpo que está causando a maldade. Então ele vai procurar outro corpo. Quando os demônios querem dominar por este método, continua causando doenças para fazer as pessoas se submeter. Quando não a curam, deixam-a quase completamente boa. Quase. Digo quase porque daí para adiante entram na sua mente e no seu coração, que já foi conquistado pela grande obra supostamente realizada. Muitas pessoas que têm chegado doente nas nossas reuniões de cultos no lar saem curada após terem sido expulsadas de sua vida os exus, os caboclos, os orixás, os guias, os demônios, sei lá que merda forem. Mediante o exercício do poder de Deus sobre os demônios, esses demônios confessam seus maus intentos na vida daqueles que estão possuídos. Todas essas coisas que eu estou esclarecendo aqui são ditas várias vezes pelos próprios demônios, entendeu? Quando eles exercitam esse poder demoníaco e acontece de eles falarem quando nós exercemos o poder da fé sobre o nome de Jesus e fazemos ele confessar. Simples assim. Até que ponto os demônios têm domínio sobre os seus seguidores? Uma pessoa, vou explicar. Uma pessoa, mesmo carregando todos os espíritos demoníacos possíveis em seu corpo, que pode ser uma legião de milhares, pode ser liberto do demônio daquele que, se quiser se humilhar na presença de Deus, ao tomar essa decisão, do fundo de sua alma, ainda que o demônio resistam e lutem para não perder a sua presa, certamente não lhe poderão causar dano algum. Porque o diabo, os demônios, ele tem força, mas eles se submetem ao poder que há no nome de Jesus. Até certo ponto, os demônios têm domínio sobre os seus seguidores, quando, entretanto, estes desejam de todo o coração abandoná-lo. Aí, o Espírito Santo toma a frente e passa a interceder pelos mesmos, levando-os até aos pés do Senhor Jesus para os salvar. É por causa desse domínio limitado que os demônios têm levado muitas pessoas aos hospícios, né? Primeiro porque tem prazer na destruição do ser humano. O demônio tem prazer. Eu não sei como pessoas conseguem ir para terreiro de candomblé, colocar sua vida à predisposição ou à total disposição de Satanás. Segundo, porque atuando em uma mente destruída, no caso desse tipo de pessoas que eu estou falando aqui, estão a salvo de uma rejeição consciente. Os demônios
só não leva todos os seus seguidores à loucura porque não haveria quem espalhasse as suas doutrinas infernais. Caso houvesse essa necessidade, todos os que praticam o espiritismo seriam irremediavelmente débeis mentais. Meus amados, vocês podem até notar, quando um espírita procura deixar o espiritismo, sem a devida proteção do Espírito Santo, os demônios atuam de tal maneira que procuram levá-lo, presta atenção, ao desespero e à loucura, ou então até a morte. Quinto, a força dos demônios contra o poder do cristão. Eu quero deixar bem salientado isso aqui, presta atenção. Eu conheço um rapaz que depois de frequentar assiduamente as igrejas evangélicas, e professar sua fé no Senhor Jesus Cristo, se afastou e trilhou em outros caminhos aí. Voltou para o mundo, no caso. Caminhando pela vida, tentou aquilo que ali, um lugar ao sol, chegou ao extremo da sua angústia. Eu digo assim, ali um lugar ao sol no mundo, como eu te falei aqui agora. No desespero, procurou um pai de santo, ou um pai de chiqueiro, ou um líder espiritual do candomblé. E passou a se consultar com guias, depois de conhecer a Jesus. Jesus disse, prefiro, se não me engano, assim, era bom que não tivesse me conhecido. Eu vou procurar essa palavra e depois eu falo sobre isso daí. Preferia até que não tivesse me conhecido, algo assim, do que me conhecesse. Aí de consulta em consulta, ele foi se desgraçando cada vez mais, até que um dia perguntou ao guia-chefe, por que não consigo nada de você? Por que não consigo nada de você? Então ele respondeu o diabo, porque o homem de branco, ou o homem de lá da cruz, não deixa. Quer dizer, ele conhecia Jesus, mas ele voltou. Mas Jesus também falou assim, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Que lindo, né? Glória a Deus. Realmente, quando uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo, passa a ter nele a sua morada. Esta é a razão pela qual, por mais fraco que esteja o cristão, tem ainda mais poder do que a força de Satanás. Em certa ocasião, a senhora acabara de deitar para o santo, o porrancó. Havia raspado a cabeça e recebido banho de sangue. É o chamado banho de sangue quente de animal. As pessoas ficam permanecendo deitado durante 24 horas, sem tomar banho, sem fazer higienização, nada, escovar dente, nada. A pessoa toma um banho de sangue quente de animal, mata o animal morto na hora, pode ser galinha, bode, seja lá o que for, e fica ali deitada por 24 horas. Embora estivesse ainda atraindo muitas moscas, atraiu também o Espírito Santo, pois algo aconteceu no seu íntimo enquanto ouvia do outro lado da rua aquele cântico: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Tomada de uma súbita coragem, saiu do rancor. O rancor é o local onde a pessoa fica deitada, um quartinho. Abandonou a feitura de santo, e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a nossa fé seja mínima, mas ela é poderosa, ainda assim os demônios não podem com a gente. Há alguém sempre pronto para nos ajudar em nossas fraquezas e atender aos nossos clamores. Toda a força do demônio não pode sobrepujar o poder de Deus na vida daquele que nele confia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme para sempre. Então vamos para a sexta e a última. O livre-arbítrio. Os demônios causam tragédia na vida das pessoas que dele se aproximam, mas não têm poder para transgredir a vontade de alguém. Deus nos deu livre-arbítrio, nos concedeu uma vontade
e o diabo nunca poderá nos tirar disso. Porque foi Deus, né, quem nos deu. Nunca se poderá dizer, vamos dizer assim, eu não posso me libertar, eu não tenho força, não consigo lutar. Se este é o seu caso, amigo ou amiga, saiba que nem que seja no cantinho lá de sua alma, há uma saída para que você possa colocar o seu livre-arbítrio em ação. Coloque à disposição de Deus e verá como Ele te libertará. Um rapaz muito educado, né, culto e de boa posição social, chegou um dia para conversar com a gente e disse assim: Robson, conheci minha esposa quando ela era uma menina de 16 anos. E, embora contrariando a vontade de seus pais, nos casamos. Durante 9 anos vivemos felizes, em perfeita paz e harmonia. Dessa felicidade nasceu uma menina que era todo o nosso mimo. De uma hora para outra, no entanto, minha esposa começou a sofrer uns ataques. Assumia uma personalidade estranha, rebolava, dava risadas e dizia ser a pombagira. Procurei um psiquiatra, mas isso não resolveu o problema. Indicaram-me um centro espírita e lá os médiuns a fizeram voltar ao seu estado normal. Ela passou a frequentar assiduamente aquele lugar, né? E aí já sabe. Aí um certo dia, quando eu fui buscar ela, encontrei em um pequeno quarto de mão, ela estava no caso de mão na cintura, né, rebolando com um cigarro entre os dedos, rindo e falando ao mesmo tempo vários palavrões. Revoltei, ele dizendo, né, me revoltei com o que via, e ao dar um passo para apanhar, no caso ela para levar para casa, o pai de santo pulou na minha frente dizendo que da porta para fora ela era minha mulher, mas da porta para dentro era dele. Ah, meu amigo, você pode até avaliar o resto, né? Não demorou muito e aquele casal tão feliz se separou. Continuando a trabalhar naquele terreiro, a mulher se envolveu com outros homens e empreendeu com seu ex-marido uma tremenda contenda pela guarda da criança. O diabo tem força para estragar qualquer felicidade desde que as pessoas se submetam a ele. Aquela jovem mulher referida anteriormente, embora no caso que eu falei agora estivesse possuída pelo demônio, tinha tido o poder e o direito de se libertar. E podia usar sua vontade para isso, se caso ela desejasse. Quando uma pessoa não tem força de vontade e não quer de todo o seu coração se libertar, então torna-se impossível para ela ser arrebatada da mão de Satanás. Muitas pessoas nos procuram porque desejam ser curada, vamos dizer assim, curada superficialmente, mas no íntimo não busca a libertação dos domínio do diabo, de Satanás e seus anjos. Querem se libertar de Satanás, mas desejam, né, continuar servindo ou ir vivendo as suas próprias paixões carnais. Os demônios se aproveitam disso e é impossível libertar-se do diabo sem se envolver com o Senhor Jesus. Em Lucas 16, 13, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Meus amigos, foram meia hora de vídeos, tá? Me perdoe, eu disse que o vídeo ia ser curto, mas acabou sendo longo. Eu quero que vocês reflitam nesse vídeo, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, eu quero que vocês joguem nos seus grupos do WhatsApp, eu quero que vocês joguem nos grupos do Facebook, no Instagram esse vídeo, porque esse vídeo tem que repercutir. As pessoas precisam conhecer o verdadeiro poder que há, né, no sangue de Jesus, aquele que se redimiu na cruz para livrar nosso pecado, que ele carregou o fardo pesado e nos deixou um fardo leve. Deus abençoe a todos. Veja o outro vídeo que eu postei no canal, né, Minuto com Deus. Acompanhe nossos vídeos para você aprender a se libertar das garras
de Satanás. Deus abençoe a todos e todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém?